Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para o nosso estudo acerca da nova lei de licitações, focando para os concursos de procuradorias. Meu nome é Bruno Betti, sou professor de Direito Administrativo aqui do Estratégia Carreira Jurídica, sou procurador do Estado de São Paulo e para mim é uma honra muito grande estar aqui com você estudando essa nova lei. Tá? Lembrando, né, pessoal, este nosso evento gratuito para você, para passarmos na maior quantidade possível de pontos da nova lei, para que a gente foque aí naquilo que deve ser a tendência, né? A lei nova 8666 é a lei 14.133 de 1º de abril de 2021. Não foi apesar de ter sido dia da mentira, não foi mentira a publicação da lei neste dia. Né? Pessoal, já deixo aqui te dizendo o seguinte, este nosso primeiro vídeo deste todo o evento gratuito, este primeiro vídeo, ele fica disponível para você, mas os demais vídeos você precisa fazer a inscrição no link correto para que você tenha acesso aos demais vídeos. Todos os vídeos são gratuitos. Esse curso nosso ele é gratuito. Mas você precisa fazer inscrição, perfeito? Então, ao final desse nosso vídeo, você vá lá e faça a sua inscrição para ter acesso aos demais. Lembrando, são todos vídeos gratuitos. Perfeito, meus queridos? Então vamos começar, pessoal. Aqui a lei 14.133 de 2021, e na verdade, antes de nós entrarmos nos primeiros pontos aqui que eu coloquei pra gente, eu me coloco à disposição de você no meu Instagram, @BrunoBettiCosta, para que você possa lá me seguir e a gente possa bater um papo sobre concurso público, sobre o direito administrativo e sobre essa nossa nova lei, a 14.133, a nova lei de licitações, perfeito? Então, fique à vontade, vá lá no meu Instagram, @BrunoBettiCosta, tem muito conteúdo que eu posto lá de direito administrativo, de concurso público e agora sobre a nova lei de licitações que você vai aproveitar bastante, perfeito? Então, pessoal, nesse primeiro ponto da lei 14.133, nós vamos estudar as licitações, os aspectos relacionados às licitações. Então, veja que eu coloco aqui para você, olha aí, o nosso tópico número 1, eu trago aqui comentários iniciais. Alguns comentários iniciais são comentários atrelados à literalidade da lei, porque vai ser a tendência nessa nossa próxima prova, nas nossas próximas provas. Mas antes de falar desses comentários que estão aqui, eu quero te dizer o seguinte, olha, você que estudou licitações bem estudado anteriormente, né? Muita gente falou, professor, eu estudei licitações e agora mudou tudo de novo. Não, calma, não mudou tanto assim, não é tão diferente do que está no RDC, do que está na lei das estatais. Né? Então, muito cuidado, não precisa ter esse desespero todo. Agora, claro, existem redações de artigos, pensando em provas de concurso, que aí a gente tem que ter muita atenção. A lei tem vários prazos, vários números, então isso é prato cheio para o examinador te cobrar em prova. Pensando em aspectos gerais da nova lei, a nova lei estabelece uma preferência, uma prioridade para um processo licitatório eletrônico e que os meios, documentos, os atos sejam produzidos em via digital. Isso já vinha sendo praticado muito na administração pública em razão da pandemia. Houve licitações Brasil afora que foram realizadas via eletrônica. E não estou falando do pregão eletrônico. Estou falando de licitações na modalidade concorrência, por exemplo, em que houve a viabilidade da realização dessas licitações, em razão, claro,
da pandemia. Então, a lei tem essa tônica, perfeito? De processo licitatório digital, eletrônico, que gera uma menor burocracia. Mas isso para nós não é muito relevante. O que é relevante para nós é o que está positivado na lei, porque é o que vai cair em concurso. Então, pessoal, tem aí no nosso quadro, veja aí a nossa lousa, alguns primeiros comentários importantes para a gente já se situar. Veja, a lei, como eu te disse, é a Lei 14.133 de 2021. E ela vai ter 194 artigos, ou seja, a lei tem mais dispositivos do que a 8666, perfeito? Vem cá e veja o seguinte, vamos começar pelos artigos finais aqui nesse nosso primeiro comentário, o artigo 191 e o 193, inciso 2. Presta atenção que a Lei 8666, a Lei 10.520, que vai tratar do pregão, e a Lei 12.462, que vai tratar do RDC, continuarão em vigor até 2 anos após a publicação da nova lei. Então, presta atenção o seguinte. O regramento anterior, a Lei 8666, a Lei do Pregão e a Lei do RDC, não vão desaparecer, ou posso dizer, não desapareceram no dia 1º de abril de 2021. Ao contrário, elas permanecerão em vigor pelo prazo de 2 anos. Bruno, essa é a vacatio legis da nova lei? Não, meu querido. Presta atenção. Anota no seu caderno o seguinte. A nova lei entrou em vigor na data da publicação. Então, no dia 1º de abril, a nova lei já estava integralmente em vigor. O que o legislador possibilitou foi um regime simultâneo, vigorando a nova lei e vigorando as legislações anteriores. De modo que a administração pública, olha o que eu coloco no nosso slide, a administração poderá optar pelo regime a ser adotado. A administração poderia optar, pode agora, né, optar pela nova lei ou pelas legislações anteriores. E aí veja o seguinte, é um regime simultâneo que vai vigorar por esses 2 anos, mas eles não podem se misturar, perfeito? Se o administrador público escolheu a nova lei, vai com a nova lei até morrer naquele contrato. Se escolher a legislação anterior, vai com a legislação anterior até morrer naquele contrato. Eu não posso misturar os institutos, os instrumentos jurídicos presentes numa lei e na outra. Eu não posso. Perfeito? Então, muito cuidado com esse ponto. Perfeito? E aí eu já te chamo a atenção pelas questões do contrato. Se o contrato for celebrado com base na nova lei, se desenvolve e morre com a nova lei. Se for com a legislação anterior, o contrato se desenvolve e morre com a lei anterior. Perfeito? Ainda que esse contrato vigore por mais do que os 2 anos que a lei estará em vigor, a lei anterior estará em vigor. Porque olha o que pode acontecer. A nova lei, a legislação anterior tem o prazo de até 2 anos agora para serem totalmente revogadas, mas contratos de prestação de serviço, por exemplo, podem vigorar por até 72 meses. Então, eles podem continuar existindo, esses contratos, mesmo passado o prazo de vigência da Lei 8666, por exemplo. Perfeito? Mas isso não é uma preocupação nossa. A preocupação nossa é que a nova lei entre em vigor na data da sua publicação, sem vacatio legis, mas existe um regime simultâneo, que não se mistura com a nova lei.
Perfeito? Vem cá. Agora, presta atenção que as disposições penais da 8666 foram revogadas na data da publicação da nova legislação. No que tange aos aspectos penais, aos crimes licitatórios, com a entrada em vigor da nova lei, os dispositivos da 8666 estão revogados. Perfeito? Muito bem. E aí aquela parte que eu já te falei do contrato, né? O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor da nova lei continuar a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Óbvio. Óbvio, né? E aí veja o seguinte, bem como se a administração optar por licitar de acordo com as leis anteriores, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. Durante toda a vigência do contrato, vai pegar as disposições da lei anterior. Tranquilo? Muito bem. Agora, pessoal, aqui tem um ponto muito relevante. Olha o ponto que eu trago para você. Os chamados agentes de contratação e a chamada comissão de contratação, prevista lá no artigo 8º da nova lei. Presta atenção pelo seguinte, olha. Na 8666, lá na lei 8666, nós temos a chamada comissão de licitação. Esta expressão, comissão de licitação, acabou. Não existe mais essa expressão na nova lei. Agora nós temos o chamado agente de contratação e a chamada comissão de contratação. Vamos relembrar uma coisa. Lá na 8666, a comissão de licitação seria composta por, no mínimo, 3 membros, sendo que pelo menos 2 deles seriam servidores do quadro permanente da administração. Eles teriam responsabilidade solidária, salvo posição individual divergente devidamente consignada e fundamentada em ata. Especialmente no convite, essa comissão poderia ser substituída por um servidor especialmente designado. Agora, nós não temos isso. Agora, nós temos o agente de contratação como regra. Então, olha aqui que eu coloco para você. A licitação será conduzida como regra por agente de contratação, que será um servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes. Então, pessoal, perceba que a regra agora na condução da licitação não é uma comissão, é um agente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes daquela administração. Só que veja, este agente de contratação será auxiliado por uma equipe de apoio. Cá entre nós era o que vigorava no pregão, em que eu tinha um pregoeiro e esse pregoeiro tinha uma equipe de apoio. É exatamente a mesma coisa. E aí esse agente de contratação terá uma responsabilidade individual, salvo, e aí você pode ter certeza que isso estará na sua prova, esse salvo, né? Toda vez que tem salvo, exceto, isso é cobrança de prova. Então, olha, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Então, presta atenção que a responsabilidade do agente de contratação é dele individual e não dele com a equipe de apoio. A responsabilidade é individual do agente de contratação. A equipe de apoio somente será responsabilizada se ela induzir o agente de contratação a erro, como está aqui no nosso slide. Perfeito? Muito cuidado. Ainda, veja,
Presta atenção, porque isso aqui também é a cobrança de prova. Isso aqui é artigo 8º, você vai me mandar uma mensagem quando você fizer a primeira prova com a lei de licitações caindo na sua prova. Você vai me mandar mensagem, isso aqui vai cair, isso é fato que vai cair. Então, olha lá. Em licitações que envolva bens ou serviços especiais, nesta situação, o agente de contratação, olha o verbo, poderá ser substituído por uma comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 membros. A regra é o agente de contratação. Em bens e serviços especiais que exijam uma maior atenção, são mais detalhados, com mais cuidado a ser tomado pela administração, o agente poderá, olha o verbo, poderá ser substituído por uma comissão de contratação que vai ser composta por no mínimo 3 membros. E vem cá, qual será a responsabilidade desses membros da comissão? A responsabilidade será uma responsabilidade solidária, salvo posição individual divergente, fundamentada e consignada em ata. Salvo posição individual divergente, fundamentada e consignada em ata. Bruno, acabou as questões atreladas ao agente e à comissão de contratação? Não. Olha aqui, pessoal. Presta atenção que quando envolver bens ou serviços especiais, olha só, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. Presta atenção. A regra é o agente de contratação. Responsabilidade individual dele, salvo se ele for induzido pela equipe de apoio. No caso de bens e serviços especiais, este agente de contratação poderá ser substituído por uma comissão de contratação. Agora, presta atenção. Se esses bens ou serviços especiais, olha o que está aqui, ó, olha o que está aqui, não sejam rotineiramente contratados pela administração, além de ser um bem e serviço especial, ele não é corriqueiro na administração, poderá ser contratada uma empresa ou um profissional para ajudar na condução da licitação. É a chamada consultoria, muito comum na prática da administração. A administração contrata uma empresa que vai ajudar os agentes públicos envolvidos nessa condução. Que agentes públicos envolvidos são esses? Ou o agente de contratação ou a comissão de contratação. Eu vou ter junto com o agente ou com a comissão uma consultoria especializada para ajudar na condução do processo licitatório. Perfeito? Agora, vem cá, presta atenção, aqui é o ponto alto também. Tudo aqui é ponto alto, né? Tudo novo. Presta atenção que você sabe, se não sabe, está sabendo agora, existe uma nova modalidade de licitação, chamado diálogo competitivo. Nós vamos estudá-lo aqui. Esse diálogo competitivo não vai ser conduzido por um agente de contratação. O diálogo competitivo vai ser conduzido por uma comissão, obrigatoriamente conduzido por uma comissão de licitação. Olha lá.
O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta por pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados pertencentes aos quadros da administração. E aí, também fica admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico dessa comissão. Esses profissionais aqui, ó, que vão poder também ser contratados para bens e serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente contratado. Bruno, e no pregão? No pregão não muda, pessoal. No pregão eu tenho a figura do pregoeiro, perfeito? No pregão eu tenho a figura do pregoeiro. Vamos continuar o nosso estudo, e aqui também um dos pontos relevantes da nova lei, pensando, dando foco para as questões de procuradoria, perfeito? A nova lei trouxe algo que muitos agentes públicos sempre lutaram para ter, que é a defesa judicial ou extrajudicial dos seus atos com a atuação da procuradoria, do órgão jurídico, do assessoramento. Isso sempre foi muito querido por muitos agentes políticos, por muitos agentes públicos, e muitas procuradorias não gostavam dessa ideia. A nova lei trouxe de maneira expressa para os atos licitatórios. Então, olha o que diz o nosso artigo 10. Se as autoridades competentes e os servidores e empregados que tiverem participado de procedimentos relacionados às licitações e aos contratos, olha só, precisarem defender-se nas esferas administrativa, no Tribunal de Contas, olha, controladora ou judicial, aí olha o negritado aqui, pessoal, em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial. Então, o sujeito praticou um ato numa licitação ou num contrato com base num parecer jurídico do órgão de procuradoria, do órgão de assessoramento jurídico. Este órgão de assessoramento jurídico é obrigado, num primeiro momento, a fazer a defesa do agente público, se o agente público quiser. Essa defesa, tanto na esfera administrativa, quanto no Tribunal de Contas, quanto no Poder Judiciário. Agora, haverá uma hipótese, uma situação em que não haverá essa defesa por parte do órgão da Procuradoria. Qual é essa hipótese? Vem cá. Não haverá a defesa, veja, quando as provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem nos autos do processo administrativo ou judicial. Então, por mais que o agente público tenha se embasado num parecer da advocacia pública, há provas de que a conduta daquele agente público foi dolosa para gerar um dano, uma fraude ou qualquer outra situação naquela licitação ou naquele contrato. Só uma hipótese ficou na lei, sancionada, publicada. Perfeito? Só uma hipótese. Olha aqui, eu trago para você a primeira hipótese, foi vetada. Quando o parecer jurídico, quando a elaboração do parecer jurídico for elaborada por responsável, não pertencente aos quadros permanentes da administração. Isso aqui, pessoal, não poderia ter sido vetado, mas foi. A justificativa do veto era de que, imagine dar uma dupla interpretação do fato de um procurador ter feito o parecer e no futuro, por exemplo, ele já não estar mais nos quadros. Mas nitidamente a lei não dá essa interpretação. Quando ele não pertencia aos quadros da administração, é óbvio quando ele não pertencia à época da elaboração do parecer, e não no futuro, né? Porque hoje eu sou procurador do Estado de São Paulo, amanhã eu posso pedir exoneração, não vou pedir, né? Mas eu poderia pedir. E aí, se der problema no futuro, o agente público não teria defesa? Não é essa a intenção do legislador, é óbvio que não era. Mas então, ou seja, nós vamos ter
Ou seja, nós vamos ter a defesa dos agentes públicos, mesmo quando for feita uma atuação, mesmo quando for feito um parecer por uma pessoa que não integra a advocacia pública. Perfeito? E aí, pessoal, olha, haverá defesa por parte da advocacia pública, mesmo se o agente público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato questionado. Então, olha para você ver o seguinte: se o agente público já tiver saído do cargo, um prefeito, um governador, um ministro, um secretário, presidente, já não tiver mais no cargo, mas o processo estiver na frente, envolvendo aquele ato pretérito, ainda assim haverá defesa por parte da advocacia pública. Isso aqui, pessoal, vai cair a rodo, tá? Nas primeiras provas aí, isso aí vai cair a rodo nas nossas questões. Perfeito? Então, muito cuidado com esse artigo 10. Ele é realmente muito importante pensando em provas de procuradoria. Pessoal, continuando, a gente muda aqui. E aí a gente chega na parte dos princípios da 8666, lá no... perdão, né? A força do hábito, né? Da 8666, da 14.133, lá do artigo 5º da lei. São poucos princípios, olha. Poucos princípios. Essa é uma lei prolixa, prolixa. É uma lei extensa, ela disciplina muito. Ao invés de ser uma lei mais principiológica e deixar para fins de regulamentação a sua aplicação, ela trouxe muito dispositivo, e até que precisa de muita regulamentação. Mas a lei trouxe para si muita coisa, e muita coisa na parte de princípios. Nós vamos estudar esses princípios no nosso próximo bloco. Pessoal, veja, este nosso primeiro vídeo está disponível para você, aberto, agora, nesse momento. Os próximos, você precisa fazer a inscrição, mas te lembro, o curso é inteiro gratuito, então a inscrição é para você ter acesso aos demais vídeos, mas o curso é gratuito, não perca essa oportunidade. Tem muita coisa bacana aqui para a gente conversar sobre a nova lei, perfeito? E nós vamos voltar no próximo bloco, estudando a parte dos princípios da nova lei. Nós não vamos estudar todos esses princípios, mas nós vamos estudar aqueles que são os mais relevantes, aqueles que têm grandes mudanças comparados com o regramento anterior. Então, faça sua inscrição agora e eu te espero no nosso próximo bloco. Grande abraço!